Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Thiago Vege e eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho do livro Sete Princípios dos Serviços Profissionais. O livro é bem interessante, agregou bastante conhecimento, apesar de eu ter vários anos como gerente de projeto e trabalhando na área de serviços profissionais, ainda assim foi bem relevante o livro, enriqueceu bastante. Então, assim, eu resolvi compartilhar as principais ideias desse livro, até porque muitas vezes nas organizações que a gente trabalha, existe uma leva nova de consultores recém-formados. Esse livro eu acho que vai ser bem interessante para dar uma base no contexto dos serviços profissionais e também porque o livro está em inglês, até agora, até esse momento eu não vi disponibilidade dele em português, então isso aí pode facilitar bastante aí quem tem alguma barreira no idioma. Apesar de eu passar bastante informação nesses vídeos, ainda assim eu recomendo que o livro seja lido, mas de qualquer forma, vamos lá, dá para a gente passar uma visão geral aí do livro, né? Então, sete princípios dos serviços profissionais. Então, ele fala muito da questão da corda bamba, né? De você, como consultor de serviço profissional, você está sempre numa situação de ter que equilibrar as coisas. Então, só queria me apresentar rapidamente. Eu tenho formação em tecnologia de análise de sistemas, né, pela FATEC, e depois eu fiz uma especialização em gestão de projetos quando cansei de ser programador, não cansei de ser programador, mas os projetos começaram a ser mais importantes do que a tecnologia em si. Eu comecei a estudar um pouquinho de gestão de projetos e depois eu fui para fazer uma gestão de negócios, então um MBA em gestão de negócios para ter um pouco mais de contexto empresarial. Um pouco mais para frente eu acabei me certificando como gerente de projetos no PMI, que é uma certificação assim que exige um certo trabalho para você conseguir tirar. E mesmo sendo um gerente de carteirinha, como se diz, né, do PMI, esse livro assim foi bem interessante para, além de falar um pouco de gestão de projetos, que minha bagagem já tinha, ele permitiu que eu pudesse falar um pouco mais especificamente na parte de serviços profissionais, que foi bem interessante. Então, assim, os autores têm bastante experiência nessa área e conseguiram sintetizar muito bem assim esse conhecimento. Falando um pouquinho mais de mim, né? Então, eu tenho paixão por oferecer resultados extraordinários, é uma coisa que eu gosto bastante de ver o resultado do cliente, o cliente assim ter uma transformação no processo deles, no negócio. Tenho trabalhando com várias tecnologias, como serviços de conteúdo, né, que chama de Content Services, gestão de processos, integração de sistemas, gestão de imagens, tecnologias de extração de dados a partir de imagens, vamos dizer assim, a leitura automática a partir de uma inteligência artificial dos documentos. Então, tem uma série de tecnologias que a gente trabalha e que a gente consegue gerar um resultado muito bacana nas empresas. Tem o meu contato do LinkedIn, o meu e-mail, então, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar. Eu tenho assim, aprendido bastante sobre a questão das empresas, né, a questão de marketing, finanças, estratégia e tudo mais também é uma coisa que me interessa bastante e que agrega bastante também no portfólio para a gestão dos projetos, ou até para você trabalhar nos projetos como serviço profissional, assim, é bem interessante o seu repertório. Então, agora já entrando um pouco mais no livro, ele fala muito a respeito do contexto, né, que a gente tem quando a gente vai trabalhar em um cliente. Então, a primeira coisa é o cliente ele está sempre certo. Quando você está num cliente, isso gera uma expectativa muito grande dele e que ele realmente assim espera que você seja uma pessoa que vai agregar valor, que vai gerar um resultado que ele sozinho não vai conseguir. Você precisa ter gerar uma reputação de trabalho com ele, então assim, ele precisa confiar em você e também que isso vai facilitar o seu futuro na sua empresa e também o futuro do cliente. Então assim, o relacionamento com o cliente acaba sendo muito importante. O que o autor fala que 75% do que você precisa fazer é o que você estudou na faculdade, o que você aprendeu lá, tecnologia, banco de dados, linguagem de programação, até gerenciamento de projetos, e 25% está fora. Então, são coisas que esse livro trata. Então, muitas vezes são coisas que realmente mais com experiência mesmo que você consegue pegar, e livros como esse que são experiências compartilhadas. Então, esse livro é bem interessante nesse sentido aí, desses 25% aí que não são formais, né? Frisar que a gente tem que aprender com os erros. Assim, ninguém sabe tudo
o erro é uma oportunidade muito boa para você não repetir, né, então sempre aprendendo. E ele vai falando que cada vez que você vai subindo na hierarquia, isso se torna mais importante, né, a parte técnica vai deixando de ser tão relevante e você passa a ter outras visões, outras necessidades, outras habilidades. Então reforça muito essa questão da confiança, né, que é questão da expectativa, né, de você falar que vai fazer uma coisa e você fazer aquilo ali. Então isso aí realmente gera uma expectativa muito grande do cliente e, assim, cada coisa que você faz, você frustra a expectativa vai gerando problemas. A seu nível de confiança que você gera, isso vai influenciar no futuro, né, se ele vai realmente confiar em você para repetir um negócio, até para conseguir concluir o seu trabalho. Então a ideia é sempre ser alguém confiável para o cliente. Agora entrando um pouco no contexto, né? Como que as empresas contratam uma outra empresa ou um fornecedor de serviços profissionais? Então, ele comenta que todas as empresas vivem uma pressão por excelência. Então, todas as empresas têm concorrência e buscam sempre fornecer serviços melhores, mais baratos, mais eficientes, gerando uma vontade competitiva. Então, assim, muitos projetos eles surgem dessa necessidade do cliente ter uma oferta melhor. Então, isso vai sempre gerando novos projetos e oportunidades de consultoria. E ele fala do papel do tomador de decisão. O que é o tomador de decisão? É a pessoa que é responsável por ser o guardião daquele resultado, daquele recurso que vai ser investido. Então, as empresas têm um dinheiro suado aí para fazer melhoria. Então, assim, quando eles conseguem essa liberação de um recurso para uma melhoria, isso aí acaba ficando um foco muito forte, né? Muitas vezes isso acaba, assim, para conseguir esse recurso, muitas vezes acaba ficando ele tem que prometer mais do que a realidade, tem que, sei lá, meio que não distorcer, mas tem que ajudar bastante nos estudos de retorno, de ROI do projeto para o negócio ficar viável. Então, os tomadores de decisão, normalmente, eles têm uma pressão muito grande para gerar o resultado, né? Então, assim, desde o começo, eles têm uma pressão muitas vezes até maior do que quem está prestando serviço. Então isso gera altas expectativas, né? Então eles esperam que você como consultor tenha mais experiência do que ele é especialista no negócio dele. E você como consultor de determinada tecnologia, você é esperado que você saiba mais do que ele nisso daí. Então, ele está terceirizando o sucesso dele para você. Então, assim, você tem que corresponder a essa expectativa. Quando realmente sai o projeto, o decisor o CFO dá o dinheiro para ele e assim, ele está no holofote, ele está lá esperando, então assim, ele sofre uma pressão muito grande para ele conseguir gerar o resultado. Então assim, a gente como consultor de serviço profissional, a gente tem que entender essa pressão e tentar, na medida do possível, ajudar ele a atingir os objetivos, tá? Não simplesmente fazer o trabalho e pronto. Então, assim, ter essa postura de empatia com a pressão que o cliente está sofrendo e gerar uma relação que o cliente possa ter alguém de confiança para conseguir executar os objetivos da empresa. Em vários momentos a gente acaba tendo essa perspectiva da venda e acaba influenciando bastante no trabalho dos serviços profissionais, né, da equipe de implementação. Ele descreve aqui um pouco o processo, como que começa. Então, assim, a empresa ela tem um problema, ela tem uma equipe de especialistas internos e ela vai analisando internamente qual que é a melhor solução, faz alguma estimativa interna e tal. E muitas vezes ela consulta algumas empresas, alguns especialistas para gerar uma expectativa ou gerar um orçamento em relação a esse projeto. Então, assim, se você está sendo consultado, é uma oportunidade muito boa para você gerar uma expectativa e conseguir ter uma clareza do que precisa ser feito e não negligenciar essa etapa, porque essa é uma grande oportunidade de ter um acerto, né, nas estimativas do projeto, né, que assim, sempre existe risco e ter essa noção de ordem de grandeza é muito importante para você conseguir não ter uma distorção muito grande. Então, assim, essa fase, assim, ela às vezes é negligenciada e pode gerar uma distorção grande. Então, assim, se você tem a oportunidade de participar desse momento, é bem interessante. Depois dessa parte inicial, aí tem a parte da apresentação das propostas e depois a gente chega dentro de uma negociação comercial, né?
Na negociação, muitas vezes o fornecedor ele é convidado a ficar dentro do orçamento que o cliente tem disponível. Então, assim, se você quiser oferecer uma bazuca para matar uma mosca, provavelmente você não vai conseguir entrar na empresa, né? Você tem que tentar adequar a sua solução ao orçamento que a empresa tem. Frequentemente, o preço vai ser fundamental nessa seleção aí. Até porque quando você tem um fornecedor novo, é muito difícil de você saber confiar, né, se a qualidade vai ser, se você vai conseguir entregar ou não. Então você pode ter referência, pode ter depoimento e tudo mais, mas é sempre duvidoso, né? Então o preço acaba sendo muito importante, principalmente nos negócios novos, num cliente novo, num fornecedor novo. A empresa de serviços profissionais, principalmente quando está numa etapa de que não tem muitos negócios, ela está com a equipe toda parada ali, então ela precisa fazer girar. Então é melhor você ter um serviço que remunera mal e ter as pessoas trabalhando e tendo algum tipo de retorno do que deixar todo mundo parado ali e não ter retorno nenhum. Então muitas vezes elas preferem fazer um lance abaixo para não ficar parado. Então, esse tipo de ambiente acaba gerando um desalinhamento muito grande, né, entre preço, qualidade e esforço necessário para você cumprir um objetivo. Então, vai muito assim, se a empresa tem muita demanda, isso fica mais tranquilo, não tem tanto impacto. Agora, quando a empresa de serviços está numa situação difícil, tem muita ociosidade, aí realmente você acaba gerando um desalinhamento muito grande aí da expectativa versus realizado. Do lado tem a pressão para o tomador de decisão que vai fechar, então assim, para ele conseguir o recurso que é disputado, ele vai ter que brigar muito lá dentro para conseguir o recurso. E por outro lado, o vendedor, ele está competindo com outras empresas e também assim, o vendedor também está numa pressão para fechar. Então ele precisa fechar o negócio assim, se ele não fechar, ele está morto. Assim, o vendedor que não vende tá com os dias contados, né? Então, assim, a pressão de um lado do comprador, a pressão do vendedor, acaba gerando, assim, se a empresa realmente não tem uma ocupação alta, se ele está com uma ociosidade alta, ele vai acabar aceitando praticamente qualquer coisa para o negócio acontecer, né? Para não ficar sem acordo. Então, um acordo ruim é melhor do que não é nenhum acordo. Nesse tipo de negociação, muitas vezes acaba acontecendo de começar um projeto que a negociação não é assim, confortável para você ter tempo suficiente para fazer o projeto, ter tempo tranquilo para executar todas as etapas e tudo mais. Então, essa negociação acaba gerando impactos aí desde o começo do projeto. Então, isso acaba gerando o conceito de corda bamba que o autor fala no livro inteiro, né? Então, de um lado, o cliente ele quer atingir os objetivos dele, com tempo e restrições, que assim, ele tem aquele dinheiro contado para fazer o projeto. E a empresa do outro lado precisa fazer o projeto, mas assim, tem que manter a lucratividade. Não adianta você querer entregar tudo para o cliente sem ter prejuízo. Então, pode existir um conflito aí, um equilíbrio. A outra coisa é o cliente quer manter o projeto em andamento para ter o resultado rápido. Do outro lado, o fornecedor, se ele ficar sangrando muito tempo, né, é melhor ele parar o projeto, porque assim, pode gerar uma situação muito complicada, né. Então, e também tem uma questão da disputa da atenção, né. O cliente quer atenção total e, por outro lado, o consultor, ele tem que dar atenção também às coisas da empresa dele. Então, tem essa disputa. Principalmente se você tiver ainda multiprojetos, aí isso fica realmente mais acentuado aí, de você ter N projetos e o cliente querendo atenção exclusiva e você não pode dar atenção exclusiva para o cliente. Então, assim, gera esse tipo de conflito. O cliente quer que você saiba todos os detalhes do negócio dele. Enfim, a empresa espera que você guie o cliente na solução do problema de uma forma pensando num aspecto mais amplo, não simplesmente conhecendo todos os detalhes. Então, assim, existe assim, essa é a famosa corda bamba. Para ajudar, né, os consultores nessa corda bamba, ele definiu 7 princípios. Então, rapidamente aqui, a questão da adaptação ao ambiente, a questão de você saber o que deve ser feito, né, ter uma visão do que o feito quando terminar, o
o que que vai se parecer com isso. A questão das expectativas, né, que eu já comentei até um pouquinho. A questão das conversas difíceis, que o quanto antes melhor. Tem um acrônimo aqui de alguns outros princípios que eu vou falar mais para frente. A questão da sabedoria coletiva, que é você gerar conhecimento para a organização durante o projeto, né, e você aproveitar dessa sabedoria. Então, a gestão do conhecimento. E falar um pouquinho sobre carreira, né, que ele também comenta um pouco sobre a experiência dele sobre a carreira na área de serviços profissionais. Bom, falando um pouco sobre adaptação ao ambiente. Não tem muita possibilidade de mudar o ambiente do cliente, então, assim, o que resta é você se adaptar da melhor forma possível ao ambiente do cliente, entendendo aquilo ali. Senhor, dai-me força para mudar o que eu posso mudar e dai-me sabedoria para aceitar o que eu não consigo. Então, assim, tem coisas que a gente tem que acabar relevando e se adaptando ao ambiente do cliente. E, assim, muitas vezes, quando você vai, tem o tipo de conflito, né? Então, assim, se isso te deixar frustrado, isso vai ser muito complicado, porque isso não vai ser produtivo. Então, muitas vezes, nessa questão comercial, ou o cliente recusa as horas que a gente trabalha e tal. Então, assim, essa parte de você ficar frustrado é muito ruim. Então, você tem que tentar separar, tentar trabalhar de uma forma construtiva. Então, vamos começar um projeto. Então, primeira coisa, né, vamos olhar no detalhe o contrato. O contrato, assim, é a lei, né? Então, tentar analisar, ver todos os detalhes do que foi negociado ali. E muitas vezes na reunião de início do projeto, você vai ver esses desalinhamentos que a gente identificou lá no começo. Então, assim, tinha um orçamento X, tinha que construir uma coisa que ia gastar Y, e aí agora caiu na sua mão para resolver esse conflito aí. Assim, muitas vezes a gente tem um projeto já começando com um desalinhamento aí, assim. Então, a ideia aqui é tentar corrigir da melhor forma possível esses desalinhamentos e tomar as medidas necessárias para conseguir, na medida do possível, gerar esse alinhamento. E, assim, é esperado que você seja um especialista em lidar com essas situações difíceis e desalinhadas. Assim, ter uma postura positiva, calma, e tentar conduzir a situação da melhor forma possível para você conseguir gerar uma expectativa confiável do projeto e seguir. Então, assim, tem toda uma questão legal, né, de contratual, tal, que, assim, que muitas das empresas já passou até determinado ponto, e que, assim, o ideal, até a metodologia ágil fala muito, né, de você tentar gerar essa confiança para você evitar de ficar negociando o contrato. Então, assim, o ideal é você conseguir gerar uma confiabilidade, você conseguir trabalhar da melhor forma possível, sem precisar ficar recorrendo aos contratos. Mas, no final das contas, o contrato acaba sendo o final da linha, né, que você vai ter que você vai ter que recorrer para trabalhar. Um outro ponto importante, né, que em relação ao ambiente é você não brigar contra a metodologia da empresa. Então, assim, como consultor, você não pode chegar e falar assim, eu sou melhor que todo mundo, eu vou pegar e vou fazer do meu jeito e acabou. Então, assim, você tem que se adaptar à forma que a empresa faz. Então, assim, é esperado que o consultor ele siga a metodologia, as ferramentas, os padrões de codificação, a linguagem de programação, o que a empresa prega. Não adianta ele querer fazer do jeito dele, sendo que depois ele vai gerar problemas, pode gerar problemas no futuro para o projeto, né? Então, assim, isso não significa que você vai só fazer o beabá. Muitas vezes, assim, a metodologia não abrange 100% de tudo. Então, a ideia é você conhecer a metodologia, conhecer as ferramentas para você conseguir adaptar da melhor forma. Ele até fala, dobrar de maneira criativa, né? Você vai torcer o negócio, tô fazendo o que tem que fazer. E você vai trabalhando da melhor forma que você entende que vai gerar resultado melhor para todo mundo. Então, assim, não existe metodologia perfeita. Então ele fala um pouco, né, que assim, se você é rebelde e faz do seu jeito, ignora a metodologia da empresa, melhores práticas, você toma responsabilidade, porque você falhou
pessoalmente, não foi a empresa, né? Você tomou a decisão de fazer alguma coisa fora da metodologia. Então, assim, isso pode gerar um problema grande, porque ele pode falar assim, ó, você não está fazendo isso, você fez do seu jeito, então, assim, pode ser até que o cliente queira não pagar, então, assim, isso pode gerar um problema bem sério aí com o seu empregador. Então, assim, se você acha que a metodologia não atende, que tem algum problema, então ele fala muito da escalação, né? Então, siga o prescrito, né, pela metodologia, conheça a minha metodologia para você saber fazer os ajustes, as adaptações necessárias e, tendo algum problema, você pode tentar escalar. Em relação ao projeto, ele fala muito da questão da terminativa, né? Então, o que acontece? Você começa o projeto, tal, dá aquele probleminha no começo, tal, dá aquela alinhada, aí vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, chega uma hora que você tem que terminar essa bagaça aí. E aí, como que você faz? Aí vai chegando no final, o orçamento está acabando, o cliente já quer o resultado pronto, quer ver o negócio funcionando. Você pode até estar mostrando, mas ele quer o negócio funcionando em produção, quer ter o benefício. E aí, o que acaba acontecendo? Começa a surgir mudança. Falar, não, mas não é bem assim, mas isso aqui é óbvio, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter aquilo outro. E aí começa a ter problema, pode ter erro, pode ter uma série de coisas. Então, começa a esquentar. Chega no final, começa a esquentar o clima. Ele fala até que as pessoas podem se comportar de maneira irregular ou xingar, gritar, até assim, os finais de projeto eu falo que é que nem pousar um avião, né? Então, o gerente de projeto tem que pilotar o avião para ele pousar. Ele pode ser um desastre aéreo, pode ser um pouso suave. Então, esse final, muitas vezes, ele precisa ter uma condução bem feita aí. Então, ele fala que você precisa ser determinado e conhecer exatamente para onde você está querendo chegar, saber exatamente os limites para você conseguir chegar no final desse trabalho. Então, o fornecedor ele tem a responsabilidade de guiar o cliente, porque assim, você é o especialista na tecnologia ou nesse tipo de projeto e não o cliente. Então, você que tem que conduzir com a sua experiência a melhor forma de trabalhar. Então, quando o cliente está errado, você tem o dever de corrigir e dar uma sua recomendação. Então, assim, lembrando que o cliente sempre normalmente ele vai estar sob pressão, ele vai exigir alguma coisa assim, fora da realidade, muitas vezes ele pode transferir essa pressão para você. Então, esse tipo de questão, assim, realmente exige uma maturidade, um certo controle, até para você conseguir lidar com esse tipo de conflito. E aqui volta na questão da hierarquia, né? Então, às vezes você falar com o seu gestor, ele já pode, talvez, ter uma perspectiva diferente, te ajudar com com outro recurso, ou às vezes te dar um feedback, ou até te ajudar com o cliente mesmo para redirecionar aí o andamento do projeto. Então, nas situações difíceis, a gente muitas vezes cai nas disputas, né? Então, a gente tem o final do projeto, todo mundo se matando para entregar o negócio atrasado, o cliente bravo porque você não está entregando, você trabalhando muitas horas, muitas vezes trabalhando mais horas do que o necessário, o cliente questionando se vai funcionar, às vezes a situação fora de controle, muitos erros, muitos problemas, então assim, então nessas situações, qual que é a ideia? Calmo e construtivo, né? Ele fala calmo e construtivo para você conseguir. Se você for calmo e construtivo e o cliente também, então vocês vão conseguir chegar na melhor situação possível. Então o seu trabalho não é tocar fogo no negócio, jogar gasolina e jogar fogo. Então a ideia é você tentar manter um distanciamento emocional, permitir que não permitir que os argumentos, então assim, gere conflito ou entrar em conflito direto com o cliente. Então, assim, isso não é aceitável. A ideia é você realmente manter uma postura profissional, escalar se for o caso, não entrar em conflito direto com o cliente, nada disso. Então, assim, o que tipo de situação? Você pode, por exemplo, tá trabalhando muitas horas, o cliente pedir muitas mudanças, o cliente, vamos dizer assim, fazer coisas que não estão de acordo, tal, e aí chega na hora por exemplo, muitas empresas, dependendo do tipo de contrato que você está trabalhando, se é de hora aberta, você às vezes reporta essas horas, faz uma descrição e aí o cliente nega essa aprovação dessas horas. O que acaba acontecendo? Aqui ele até fala, né, que se o serviço for mal executado, é perfeitamente razoável que ele não pague tudo.
você está fazendo o serviço e o negócio não está indo de acordo com o previsto, não está indo bem, então, assim, é razoável ele não pagar tudo. Agora, assim, ele entende também que você não vai trabalhar de graça. Então, existe um equilíbrio aí que precisa ser feito nessa negociação. Não deixa a raiva, a decepção, o medo afetar o resultado do projeto. Então, ele fala que as pessoas normalmente não vão fazer isso, então a ideia é manter um distanciamento para você conseguir lidar com as situações de forma calma, construtiva, ter um certo distanciamento das emoções para você conseguir racionalmente entregar o que é necessário. Então, nesse tipo de conflito, essa é a recomendação dele. Aí agora vamos falar um pouco da parte boa, né? Que é dessa parte dos conflitos aí, a gente sente aquele calorzinho, mas tem coisa boa também. Então, o que ele fala? Muitas vezes, quando você termina um projeto, passou por toda essa dificuldade e tudo mais, aí você muitas vezes é convidado para fazer um novo projeto, uma segunda fase, alguma coisa. Então, ele fala que quando você vai fazer um novo projeto, o cliente confia em você para um novo projeto, isso te ajuda porque é um ambiente que você já conhece, então, assim, você vai conseguir ter uma noção muito melhor das estimativas e tudo mais, então você não é um ambiente totalmente desconhecido. Como ele te conhece, ele vai usar como critério também a qualidade do que você entrega. Então, não somente o preço. Então, é nessas horas que assim, ao invés de você entrar numa situação difícil já, com uma situação muito ruim comercialmente, você já consegue entrar num projeto com um preço, assim, uma estimativa de esforço e tudo mais próxima da realidade, e aí você consegue já trabalhar de uma forma mais rentável para sua organização. Então, não que assim, ó, vai ser mil maravilhas e vai aceitar um orçamento enorme e tudo mais, mas pelo menos você já conhece e você, assim, é mais fácil, às vezes você já quebrou as barreiras, já conhece os problemas, você já consegue contornar de uma forma um pouco melhor. Assim, é importante, como ele confia em você, como especialista, ele, assim, muitas vezes ele espera muito do seu conhecimento e você tem que tentar ajudar ele a ser bem-sucedido e você pode recomendar. Então, assim, se ele está querendo uma solução que você entende que não vai ser boa, que não vai funcionar, você tem a opção você tem um poder grande de influência nessa recomendação. Então, isso ajuda bastante aí na hora de direcionar a melhor forma de conduzir o projeto. Aqui, para a gente finalizar essa etapa aqui, a gente tem um conflito muito interessante que para mim foi bem elucidativo, viu? Que eu, assim, penei bastante. Muitas vezes eu acabava querendo cumprir o prazo dos projetos, assim, privilegiar, né, primordialmente o prazo. Então, assim, tinha um prazo combinado, então, assim, eu estava até tentando, assim, muitas vezes eu acabava abrindo mão da qualidade para entregar no prazo. Então ele fala assim que é melhor você entregar um pouco atrasado com a qualidade certa do que você entregar rápido e com problema. Então assim, ele fala que você vai ser muito mais lembrado pela qualidade do que você entrega do que pelo prazo efetivamente do que você entregou. Então se tiver um pequeno atraso, alguma coisa assim, isso não vai gerar tanto impacto do que você entregar alguma coisa com um defeito. Então, eu fui contratar um serviço de marcenaria aqui em casa e eu pensei, puxa, é verdade, né? Se o cara atrasar alguma semaninha aqui, para mim não vai ser tão crítico. Agora, se o cara fizer um armário todo torto, tudo errado, aí realmente vai gerar muito mais impacto do que seria atrasar uma semana no armário, né? Então, realmente faz sentido esse conceito aí da qualidade. Então, assim, a qualidade acaba sendo muito importante aí na hora da entrega, né? Até porque para essa questão da confiança, né? Sempre esse conflito aí de você fazer. Não adianta só você fazer a coisa, você tem que fazer a coisa dentro do tempo, dentro do escopo, dentro do prazo, na qualidade e tudo mais. Então, assim, tem todo um. Não adianta só ter o technique case, você precisa ter o technique case, mas você precisa fazer dentro do escopo, dentro do custo, para você conseguir gerar o resultado para o negócio. Que ele fala, né, que na organização dele, muitas vezes ele teve que sacrificar a lucratividade dele para conseguir manter o cliente, para gerar o resultado que o cliente, que era impossível, então ele teve que abrir mão da lucratividade para conseguir gerar o resultado. Ele falou que isso não é um problema necessariamente, eu falo, é um problema se isso for sempre. Então assim, tem um cliente novo, tem o primeiro projeto, entrei, estou fazendo um projeto, putz, tive um prejuízo enorme.
Se você sair de uma forma honrosa, ó, consegui entregar o projeto, tive um prejuízo e tal, mas eu criei uma relação com o cliente, eu conheço o ambiente, o cliente confia em mim, ele gostou da solução, ele me entende como um fornecedor confiável e tudo mais, então assim, aí você abre caminho para você gerar depois negócios repetidos que vão ser mais rentáveis, ou que vão ser rentáveis que vão te dar uma sustentação no futuro. Só que, por outro lado, se o fornecedor só pensar em ganhar dinheiro, se ele assim, não abrir mão de jeito nenhum, então, assim, um cliente ele vai pegar e vai obrigar o cliente a pagar e vai perder. Depois um outro, assim, ele vai acabar gerando uma reputação que, putz, esse cliente, esse fornecedor aí, ele vai, sim, ele acaba se queimando, entendeu? Então, acaba sendo uma corda bamba. Essa é a famosa corda bamba, né? Que adaptar o ambiente, ter esse equilíbrio, aceitar assim, as condições que estão impostas ali, tentar gerenciar esse conflito da melhor forma possível e gerar esse equilíbrio usando todos os recursos que você tiver, seguindo a metodologia e tentando da melhor forma possível usar até a hierarquia se for preciso e tudo mais para gerar confiabilidade para você no futuro permanecer como um fornecedor confiável para o seu cliente. Bom, por hoje acho que é isso aí. A próxima a gente segue nos outros princípios. Até a próxima.